Podemos começar? Ok, bom dia a todos. Dou as bem-vindas a todos os nossos alunos que estão assistindo. Primeiro, queria parabenizar o professor Delmárcio Gomes pelo imenso trabalho que ele teve na condução dessas comissões para essa 33ª semana da Escola de Engenharia. A nossa primeira palestra de hoje será ministrada pelo engenheiro Guilherme Alaya e teremos como moderador o professor Paulo José de Aguiar Simões, que também pertence ao nosso grupo de pesquisa, o Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, e irei apoiar ele também nessa atividade de moderação. Portanto, vou apresentar agora o nosso convite, o engenheiro Guilherme Alaya. Ele é engenheiro elétrico e atual responsável pelo Rádio Observatório Pierre Kaufmann, em Atibaia, estado de São Paulo. Ele é responsável técnico do observatório. Rádio Observatório, como ele irá mencionar, certamente, foi reativado e inaugurado alguns 20 meses atrás. Tá? O engenheiro Guilherme, além das suas atividades no Rádio Observatório ROPK, ele também participa de outros projetos, né? Em particular o HATS, que é o High Altitude Terahertz Solar Photometer, também desenvolvido no nosso centro CRAN, e que será instalado nos Andes argentinos em breves. Tá? O engenheiro Guilherme atuou também muito no desenvolvimento de sistema de rastreamento veicular e aplicação de testes em produtos com tecnologia GPS e GSM e GPRS. Ele possui segunda formação, né, em publicidade, propaganda e criação pela nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie, além de uma pós-graduação em marketing e comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. Tá bom? O título da palestra do engenheiro Guilherme Alaya hoje será o Rádio Observatório Pierre Kaufmann, ROPK, Objetivos e Oportunidades para Estágios de Iniciação Científica. Tá bom? Então, Guilherme, bem-vindo, e agora é com você. Bom dia, professor. Bom dia, professor Paulo também. Queria agradecer à Universidade Mackenzie, ao CRAN, pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa experiência no observatório e falar um pouquinho sobre essas oportunidades de estágio de iniciação científica para os alunos da universidade. Como o professor falou, meu nome é Guilherme Alaya e nós estamos aí abertos a perguntas também. Vocês podem interromper à medida que surgirem dúvidas e quererem fazer algum comentário. É só entrar em contato aí e a gente, à medida do possível, responde as dúvidas de vocês. Contando um pouquinho da história do observatório, para poder localizar a gente no que é o observatório e situar ele na história do Mackenzie, né? O Rádio Observatório, ele começou no Itapetinga, mais ou menos no início da década de 70. Ele foi doado por um membro do Conselho Deliberativo do Mackenzie, né? Teve o início das operações ainda na década de 70. Essas duas imagens aí que vocês estão vendo é da antena de 13,7 metros, na época da construção do observatório. Então, na primeira foto da esquerda é a antena,
sem ainda a redoma, e do lado direito a gente tem aí a construção da redoma em torno da antena, né? É uma antena aí de 19 metros de altura, 12 toneladas, movidas por 8 motores elétricos, né? Painel de comando e operado pela equipe do Mackenzie, formado por um engenheiro e 2 técnicos e com a presença dos pesquisadores, né? Então, o observatório ele ficou sob o comando do Mackenzie de 1970 a 1982, e a partir de 1982 ele passou para ser operado pelo INPE. E hoje ele opera em regime de comodato entre o INPE e Mackenzie, né, um contrato de comodato, onde o Mackenzie é responsável pela equipe técnica e o INPE é responsável pela parte de infraestrutura, segurança, limpeza, corte de grama, enfim, essa parte de infraestrutura do observatório está a cargo do INPE. Bom, o observatório, de certa forma, ele foi idealizado pelo professor Dr. Pierre Kaufmann, professor do Mackenzie. Ele era um físico e radioastrônomo, nascido na França, em 1938, e faleceu em fevereiro de 2017, como professor do CRAAN. Então, ele foi professor da universidade, coordenador do CRAAN, pesquisador do Centro de Componentes e Semicondutores da Unicamp e sócio fundador da Sociedade Astronômica Brasileira. Bom, o professor Pierre Kaufmann, complementando, o primeiro radiotelescópio da América Latina, que foi instalado no Parque do Ibirapuera, foi idealizado por ele. Tá? E ele teve cerca de 230 publicações científicas e 7 patentes. É uma produção científica realmente muito alta, né? Num país, inclusive, como o Brasil, que a produção científica não é tão expressiva como nos outros países. Bom, uma dessas publicações aí que eu gostaria de citar foi também com o professor Jacques Lepine e com o professor Scalise. Havia uma busca nessas observações, por exemplo, por água no espaço. E essa descoberta foi feita na década de 70 pelos professores no observatório do Mackenzie, tá? A primeira observação de maser de água fora da nossa galáxia foi feita no observatório de Atibaia. Ela saiu em diversos jornais, a Nature, no Astronomic Journal, enfim, essas pesquisas elas colocaram o observatório em evidência na comunidade científica. Em 2019, nós tivemos a reinauguração do observatório, agora com o nome de Rádio Observatório Pierre Kaufmann, para homenagear o professor. Tivemos a presença, então, do professor Sérgio Lex, do Marcel Mendes, do professor Francisco Rintze, do prefeito de Atibaia atual, o Emil Ono, na época ele era vice-prefeito, do professor Benedito Guimarães, que era, na época, o reitor, do Darkton Policarpo, que era o diretor do INPE na época, do professor Ricardo Galvão, que era o ex-diretor do INPE na época, e do professor Marco Túlio. Foi assinado novamente um contrato de comodato nessa época, então o observatório ele foi oficializado para trabalhar no modelo que a gente tem hoje. Bom, aqui nós temos uma visão maior do observatório, aqui não está abordando todo o campus do observatório. Do lado direito vocês podem ver um lago, depois do lago ainda tem uma casa. Na parte de baixo da imagem ainda tem uma antena de VLF que está desativada, que eu vou falar mais para frente sobre o VLF.
mas dá para ter uma ideia de como é o campus, tá? Então, do lado esquerdo, vocês veem a geodésica lá, que é a proteção contra intempéries da antena. Depois nós temos algumas casas menores que ficam os instrumentos de observação. Temos a garagem, temos o alojamento para alunos, pesquisadores e professores. Temos aí também uma oficina mecânica. E temos também a área de estacionamento aberta, que é onde nós fazemos eventos, então também comporta veículos para eventos e visitações de escola também. Bom, aqui já é uma visão aproximada, e eu vou citar depois essa imagem aqui, a primeira da esquerda, onde tem uma casinha, que é onde a gente tem a intenção de construir uma sala de exposição, e talvez, vou pedir até para o professor, depois o professor Jean-Pierre comentar a possibilidade de uma parceria com uma instituição de fora do país, se isso tem possibilidade de acontecer, e fazer o prédio nessa área. E temos aqui também, na foto da direita, a visão do alojamento, com os quartos, embaixo, do lado direito, a oficina mecânica, onde é possível produzir peças para fazer adaptações, instalação de equipamentos de observação, nós fazemos lá mesmo com a nossa equipe. Do lado esquerdo nós temos uma antena de observação solar, na verdade são 3 antenas, hoje ela está desativada, e no fundo que essa casinha branca, onde seria instalado essa sala de exposição, e hoje ela tem os arquivos, documentos do observatório. Bom, esse círculo amarelo que vocês estão vendo na tela, que é um raio de 2 quilômetros do observatório, é uma chamada zona de silêncio elétrico, é uma área de proteção contra interferências eletromagnéticas. Então, vocês veem que é uma área pouco explorada pela cidade, porque exatamente tem essa lei, né? E aqui também nós temos o interesse de fazer uma análise do espectro eletromagnético nessa região, para a gente ter uma ideia, poder mensurar qual o grau que está hoje de ruído para os nossos equipamentos, porque celulares, fornos de micro-ondas, carros, eles geram interferência eletromagnética que pode afetar as nossas medidas. Esse estudo foi feito pelo INPE há uns anos atrás. Seria interessante a gente refazer esse estudo, talvez fosse uma boa oportunidade de iniciação científica para os alunos, né, principalmente da área de elétrica e eletrônica, né? Tem que operar analisador de espectro, antenas, então seria uma oportunidade. E aí eu vou aproveitar a deixa para comentar o seguinte: eu vou fazer algumas observações sobre as oportunidades de iniciação científica, mas não se restringem a elas, ou seja, esta aqui, por exemplo, é uma oportunidade, porém haverão outras, né, que não necessariamente eu citei, mas vocês vão ver a área, vocês viram a área do observatório, o que é possível fazer. Então, não fiquem fechados no que eu apresentar, vocês podem fazer as suas, darem as suas ideias, a gente dá um jeito de conciliar com o observatório e viabilizar o projeto de vocês. Ou ainda, se vocês não tiverem uma ideia clara, no final também vou deixar o meu e-mail, o meu contato pelo WhatsApp, a gente pensa alguma coisa junto com algum professor, né, da universidade, e desenvolve um projeto com a ideia que surgir dessa conversa. Bom, com relação às nossas instalações, o que a gente tem a oferecer hoje
para os alunos, né? Nós temos, então, os alojamentos individuais para alunos, professores e pesquisadores, temos lá uma série de quartos com acesso à internet, temos a cozinha e o refeitório para que cada um prepare o seu alimento, temos o laboratório de eletrônica, onde a nossa equipe pode dar suporte para os alunos, ajudar a desenvolver algum projeto em colaboração, né? Temos oficina mecânica, como eu comentei, para fazer alguma peça que precisa para movimentar um motor, suportar um equipamento. Nós dispomos de segurança 24 horas no observatório e tem a equipe do observatório, no caso sou eu e os técnicos, né, para ajudar vocês a desenvolver o trabalho. Bom, os nossos objetivos, né, com relação ao observatório e esse trabalho que nós estamos desenvolvendo. Bom, inicialmente é a produção científica, né? O Mackenzie tem uma produção científica reconhecida na área acadêmica, de notas muito altas, e o observatório ele vem para agregar nesse sentido, né? Os professores fazem as observações e depois fazem os seus artigos e desenvolvemos teses de mestrado, doutorado e pós-doc no observatório, além da iniciação científica, que nós estamos iniciando esse trabalho agora. Bom, nós queremos também contribuir com a formação acadêmica dos alunos da universidade, por isso essa iniciativa de mostrar o observatório e expor as possibilidades para vocês do que pode ser desenvolvido lá nessa área. E nós também estamos desenvolvendo um trabalho que eu acho que é inovador, acho que não existia essa visão de participar mais ativamente da sociedade, principalmente no município de Atibaia, com eventos e atividades socioculturais, como nós já tivemos com a prefeitura, na Olimpíada de Astronomia, existe a possibilidade de fazer eventos de música clássica, estamos desenvolvendo essa parceria cada vez mais com a prefeitura, nesse intuito de envolver a comunidade local para que eles conheçam o observatório e também porque o visitante de hoje ele é o futuro pesquisador de amanhã. Então, é uma maneira também da gente divulgar o nosso trabalho e ter esse retorno. Bom, então nós também pensamos em promover a integração com outras instituições, parceria com outras universidades, empresas, quem sabe, né, também, e a recepção de alunos da rede pública, rede estadual, com visitações de excursão, e também contribuir com o turismo do município. E foi um pedido até... apesar da gente fazer parte do roteiro turístico, teve um pedido da Câmara dos Vereadores, de nós apresentarmos no fórum da cidade o observatório, então é uma maneira da gente contribuir socialmente com a cidade. Bom, nós vamos falar aqui então de oportunidades de estágio em iniciação científica, mas também isso pode ser estendido para trabalhos de conclusão de curso, do TCC de vocês. O trabalho pode iniciar como iniciação científica ou não, pode direto ser um trabalho de conclusão de curso, e, posteriormente, um trabalho de mestrado e doutorado com os professores do CRAN ou de outras áreas, né? Mas o observatório, então, ele aborda essas possibilidades de desenvolvimento de trabalho acadêmico. Bom, um dos nossos instrumentos, né, que faz parte dessa instrumentação em geofísica, é a antena de radioastronomia de 13,7 metros, que é essa que está na tela aí. Tem uma pessoa fazendo manutenção ali em cima, vocês conseguem ter uma ideia do porte da antena, né? E ela opera com frequências de 20 a 100 GHz. Essa é a faixa ótima dela de trabalho, né? E é onde nós temos 2 receptores que eu vou falar posteriormente.
são instalados aonde esse rapaz está trabalhando, na parte de dentro, tem uma cabine lá dentro, onde os receptores são instalados. Vou aproveitar a imagem até para vocês verificarem que do lado esquerdo há um cabeamento descendo, por esse cabeamento sobem os sinais de controle do motor, desce o sinal da antena para o computador de aquisição de dados. Essa antena, ela se movimenta por praticamente toda a geodésica, com um ângulo mínimo aí em torno de 11 graus, para fazer observação. Ela é totalmente automatizada, ou seja, o pesquisador, eu vou falar isso novamente, mas aqui para facilitar o entendimento, o pesquisador, ele entra com o objeto que ele quer observar. A antena tem um sistema de tempo muito preciso, ela tem a posição geográfica dela em Atibaia, ela sabe, né, que ela está em Atibaia. Então, existe um controle de saber aonde esse objeto que está querendo se fazer observação está, e a antena automaticamente vai para essa posição e acompanha por todo o período de observação, ela faz o tracking, né, o rastreio desse objeto, e a aquisição de dados é feita por um computador específico que fica mostrando o sinal de tempos em tempos. Esse sinal fica armazenado no computador e o cientista depois ele pega esses dados, ele faz o tratamento disso e retira, por exemplo, a conclusão que ele encontrou água numa determinada posição do espaço, uma galáxia, enfim. Ele pode fazer observação de uma estrela, de um quasar, né? Então, é assim que se dá o trabalho desse equipamento no observatório. Bom, o modelo dele, o tipo de antena é um telescópio Cassegrain, onde você tem 2 refletores, por exemplo, um hiperbólico e um parabólico, como na imagem da esquerda, e onde está o head unit seria o receptor de rádio, né? Que é feita vamos dizer assim, a captação do sinal. E do lado direito a gente tem esse desenho altazimutal, que significa altitude, então a antena ela se movimenta dessa forma, ela tem um giro de 360 graus em azimuth e 90 graus em elevação. Então, ela tem uma posição inicial, ela vai girando e vai acompanhando o objeto para fazer a aquisição de dados. Bom, aqui eu vou falar da curvatura da antena, que é essa superfície que está à direita de vocês. Aqui também é uma possibilidade de iniciação científica, que é a medição dessa superfície através de uma técnica de fotogrametria, onde você utiliza uma câmera que você faz uma série de fotografias dessa superfície em ângulos diferentes, joga isso num programa de computador e ele faz o levantamento dessa superfície. Por quê? Essa superfície, ela tem que ter vamos dizer assim, ela tem que ter uma superfície lisa na ordem de grandeza do comprimento de onda que você está observando. É como você olhar um espelho que foi feito jateamento de areia. Você acaba não se enxergando no espelho porque a superfície tem muitas imperfeições. Então, para a gente manter a qualidade da observação, a antena tem que estar íntegra. Foi feita essa medição há muito tempo atrás e nós temos a intenção de fazê-la novamente. Então, poderia ser feito com a ajuda de um aluno de iniciação científica, ele acompanharia os trabalhos, né? Ele faria o relatório dele, né? Aqui na imagem do meio, ele tem essa imagem aqui, que representa a superfície da antena com um índice vamos dizer assim, da curvatura, né?
Então, não tem nada muito crítico, tem poucas áreas vermelhas aqui, que seria a área mais crítica, né? Ou seja, a antena está em condições, nessa época, de se fazer observações entre 20 e 100 GHz. Bom, esse aqui é o nosso novo sistema de apontamento, foi adquirido recentemente, está em fase de instalação, é um equipamento da marca ON, japonesa, são CLPs, drivers e motores, está sendo instalado por uma empresa terceirizada, nós estamos fazendo algumas peças mecânicas de adaptação, aqui do lado esquerdo vocês têm os equipamentos ainda não instalados, e do lado direito eles já instalados dentro do painel, né? Com os drivers, disjuntores e toda a conexão dos equipamentos. Aqui também caberia um aluno de iniciação científica acompanhar esses uma documentação e também algumas adaptações, como eu vou falar mais para frente, com um software, que é o Stellarium, eu vou, nos próximos slides, comentar. Então, também há a possibilidade de fazer uma iniciação científica relacionado a essa parte de automação industrial. Basicamente, é um braço robótico que a gente está trabalhando, né? São 8 motores, 4 para azimuth, 4 para elevação. São esses motores que estão no primeiro plano aqui da imagem da direita. Bom, esse é o software que eu comentei. Seria interessante também uma iniciação científica para alunos não só de elétrica, mas da ciência da computação, engenharia da computação, sistema de informação, fazer integração desse software. Esse software é um software aberto, então ele já tem diversos objetos no banco de dados, onde você pode integrar com a nossa antena para que seja observado esses objetos que esse banco de dados dispõe. O nosso software atual, ele tem um banco de dados bem menor, bem restrito, e você precisa cadastrar o objeto que você quer observar. Tá? Então, é um trabalho novo, porque a gente não fez isso ainda, é uma proposta nova, eu estou apresentando até para o professor Jean-Pierre e para o Paulo Simões pela primeira vez, eu não sei nem se eles conhecem esse software, mas existe essa possibilidade de fazer essa integração, seria um trabalho bem interessante, né, de fazer toda a conexão, programação da placa, pode ser feito, se não me engano, com um Arduino, tá? Uma interface que já existem alguns trabalhos com outros telescópios disponíveis que poderiam servir de base para essa integração. Esse software também ele pode ser utilizado para telescópios ópticos. Nós temos hoje um telescópio óptico que não está instalado, e eu teria interesse de fazer a integração com esse software desse telescópio. Isso é um trabalho interessante para a engenharia mecânica também, porque, como a gente vai ver mais para frente, existe uma série de engrenagens que precisam ser produzidas, né? Talvez desenhadas no SolidWorks, trabalhadas e usinadas na engenharia do Mackenzie. Essas engrenagens podem ser feitas em alumínio, né? E a gente fazer essa implementação para observações noturnas, workshops com visitantes, e, enfim, abrir uma nova possibilidade no observatório que a gente não tem hoje. Esse aqui é o nosso receptores superheterógenos, nesse caso de 22 e 43 GHz, é o que vocês estão vendo do lado esquerdo, né? O modelo esquemático está do lado direito. Basicamente é uma corneta, né, que é onde o sinal entra. Nós temos esse LNA, que é um amplificador de baixo ruído, ou seja, esse sinal ele é amplificado, depois ele é misturado com um sinal
gerado nesse oscilador local e depois ele é separado, tá? Ele é separado desse sinal que nós geramos e ele é captado no radiômetro, num sistema de aquisição de dados, como se fosse um multímetro digital, e aí ele fica armazenado no nosso sistema para que o pesquisador leve esses dados e faça a redução. Esses dois receptores foram entregues pela professora Zulema, da USP, ela trabalha no observatório. Também existe a possibilidade, eu creio, de fazer iniciação científica com ela, isso também acho que é interessante, né? Para que haja um intercâmbio de informações com outras universidades. Esse receptor ele está disponível para o observatório, não é exclusivo para as observações dela. E aqui um comentário que em 22 GHz é onde é feita a observação de Maser de água. Para esclarecer um pouco essa questão. A matéria absorve e emite radiação. Tá? Quando você utiliza o seu fogão a gás, você vê que a chama ela tem uma determinada cor. A gente não diferencia muito metano, butano, mas existem cores específicas, né? Um espectro específico de emissão de cada átomo ou molécula. No caso da água, uma dessas emissões é com 22 GHz. Então, você fazendo um receptor para essa frequência, você consegue captar e identificar a presença de água numa determinada região do espaço. É um exemplo para ficar um pouquinho mais claro. Quando você está cozinhando e você vê que a chama fica amarela, quando você frita um bife, normalmente, às vezes, você vê que em algum determinado momento você vê uma chama amarela. Isso é por conta da presença de sódio na comida que você está preparando. Então, você pode imaginar que se você vê o amarelo, você identificou o sódio. Se você viu o azul, você identificou o butano. E com receptor de 22 GHz, você identifica a água. Tá? Basicamente, o funcionamento desses receptores é dessa forma. Esquerdo, nós temos a nossa tela de aquisição de dados. Também foi desenvolvido pela professora Zulema e pelo doutor César Strauss, né? O pesquisador que opera esse software, e isso vai para um hardware. Tá? Esse hardware ele é um conversor analógico digital de 20 bits, isso determina a resolução do sistema. Quanto mais bits, melhor resolução, então você consegue ver sinais, diferenciar sinais de menores amplitudes, né? A taxa de amostragem hoje é de 6 amostras por segundo, ou seja, a cada segundo nós fazemos 6 amostragens desse sinal. Esse sinal é integrado por um multímetro e o programa salva essas informações, como eu comentei. Bom, aqui também eu creio que seja interessante, uma possibilidade de iniciação científica, é a implementação de um sistema de aquisição de dados, utilizando, por exemplo, um multímetro da National que nós temos, ou ainda um processador ARM, uma placa, né, de desenvolvimento ARM, ou um FPGA, ou até mais fácil, ainda mais simples, com o Arduino. E existe a possibilidade, talvez, de a gente utilizar o mesmo sistema de aquisição que nós estamos desenvolvendo para o HATS, que é o telescópio que nós vamos instalar na Argentina, nos Andes argentinos, que já é um conversor AD de 24 bits, com uma taxa de amostragem de 1000 amostras por segundo. Como iniciação científica, é um trabalho desafiador, bem interessante, eu acho que cabe para o pessoal de elétrica ou de software fazer esse trabalho. Nós temos aqui uma imagem da geodésica,
Essa geodésica ela é feita de um material chamado Gore-Tex. Esse material ele é transparente para as frequências entre 20 e 100 GHz. Da mesma forma que o vidro é transparente para a radiação visível, ou seja, a radiação entre 400 nanômetros e 600 nanômetros, ela atravessa o vidro, atravessa o acrílico, o policarbonato, com algumas atenuações, né? De acordo com cada material, porque cada material absorve a radiação de uma forma diferente. Foi feita, então, a escolha por esse material chamado Gore-Tex para fazer essa redoma. Bom, no prédio do grafeno existe um espectrômetro de Fourier, onde é possível verificar a banda que passa através da redoma. Então, seria um trabalho interessante. Qual curso poderia fazer esse trabalho, mas eu creio que seria interessante fazer uma análise comparativa do Gore-Tex, que é utilizado atualmente na redoma, que já sofreu a ação do tempo, da poluição, da sujeira, com o material novo. O quanto esse material ainda manteve as propriedades iniciais. Tá? Então, acho que seria uma iniciação científica interessante. O espectrômetro de Fourier é um equipamento onde você emite uma radiação conhecida, né? Então, se você coloca um receptor de frente dele, você emitiu essa radiação e captou, né? Se você coloca um material entre o emissor e o receptor, você consegue ver quais radiações foram absorvidas, atenuadas, né? Então, ele funciona basicamente dessa forma. E aí a gente consegue identificar as propriedades atuais desse material. Ainda na área de instrumentação geofísica, nós temos antenas de VLF, Very Low Frequency. Inclusive, uma dessas antenas é do professor Jean-Pierre, que pode, com muito mais propriedade, falar a respeito desse trabalho que ele desenvolve. A outra antena é da professora Emília Correia, do INPE, que também do CRAAN, né, onde você vê aí do lado esquerdo tem um computador de aquisição de dados, né, pré-amplificadores, do lado direito você tem a antena. Eu vou não comentar muito, talvez se tiver oportunidade que o professor Jean-Pierre faça os comentários por conhecer muito melhor esse equipamento, mas existe a possibilidade aí de um trabalho de iniciação científica de demodulação do sinal desse equipamento para encontrar os parâmetros de fase e amplitude da onda. Ou seja, existem transmissores de sinais, se não me engano, no Havaí, nos Estados Unidos. Esses sinais, eles caminham pela ionosfera, né, e chegam no observatório. Conforme as condições climáticas, né, explosões solares, por exemplo, vai mudar a altura dessa camada de íons e o sinal vai chegar mais rápido ou demorado no observatório e com isso dá para fazer algumas inferências com relação às condições de clima espacial, por exemplo. Outros instrumentos que nós temos são de sensores de campo eletroatmosféricos. No nosso caso, nós temos 2 instalados nesse prédiozinho inferior à esquerda, tem a redoma e tem o prédio do lado. Nesse prédio, tem instalado em cima dele uma antena, que é a Campbell, e a Boltec, ela é da foto que está no gramado. Tá? Então, com esses sensores, também trabalho do professor Jean-Pierre, que pode fazer alguns comentários mais precisos a respeito.
são feitas, então, medições de campo elétrico atmosférico. Do lado esquerdo, nós temos a tela do computador, onde é feita a aquisição desses dados. Quando você tem nuvens carregadas, tempestades, você vê um aumento desse campo elétrico. Tá? E como o professor trata esses dados, quais as conclusões que ele chega, ele pode fazer os comentários posteriormente e informar quem tiver interesse nessa parte de instrumentação, como poderia se dar essa iniciação científica. Aqui é um riômetro, tá? Ele foi, infelizmente, danificado durante um incêndio nas instalações. Teve um incêndio nas proximidades do observatório, danificou alguns cabos, mas nós estamos em vias de fazer a instalação dele. Também é um projeto que, se não me engano, a professora Emília, que tem mais contato, trabalha com estudos da ionosfera também, e ruídos cósmicos. Tá? Ele faz detecção de ruídos cósmicos nessa faixa de frequência entre 20 a 30 MHz. Também acho que cabe uma iniciação científica, questão de conversar com a professora Emília, para discutir as possibilidades de desenvolver trabalhos nessa área. Bom, com relação, mais especificamente, eu creio que com a engenharia elétrica e eletrônica, como eu comentei, fazer análise de interferência eletromagnética no entorno do observatório, com relação àquele raio de 2 quilômetros, né? Fazer uma medida, porque nós temos hoje a antena que faz observações, vocês precisam imaginar que você está observando uma estrela que está milhões de quilômetros, trilhões de quilômetros da Terra, né? Anos-luz da Terra. Esse sinal chega muito fraco aqui. 22 GHz, às vezes é uma frequência muito próxima de emissão de equipamento aqui na Terra. Então, você pode ter nas proximidades do observatório um equipamento emitindo frequências muito próximas. Então, a relação sinal-ruído, ela fica desequilibrada. O ruído é tão forte que você tem dificuldade de fazer a aquisição do sinal. É mais ou menos como você estiver tentando conversar com alguém, né, e do lado tem uma música muito alta tocando. O sinal que é a que você está tendo com a pessoa de seu interesse fica inaudível por conta do ruído de uma música, né? Então, essa seria a relação sinal-ruído, a grosso modo. Nós temos ainda no observatório um gerador de energia diesel. Para quem gosta dessa área, eu não pensei exclusivamente numa iniciação científica a respeito disso, mas eu deixo em aberto para alunos que têm interesse de propor alguma coisa nesse sentido. Tá? Como eu falei, aqui eu até faço um comentário, vocês estão vendo que tem alguns tópicos em azul, até em slides anteriores, e outros em preto. O em azul é uma coisa que já está mais bem elaborada, é mais fácil da gente enxergar a possibilidade de iniciação científica, mas não restrito a eles, né? Então, por exemplo, esse trabalho de interferência eletromagnética é uma coisa que já está pensada de se fazer, né? Precisa organizar os trabalhos, dar início e produzir. Já o gerador, não. O gerador depende mais do aluno que gosta dessa área, propor alguma coisa, ter um professor para orientar, né? Ir ao observatório, conhecer o nosso gerador e, a partir daí, fazer um trabalho. Me ocorreu agora o seguinte: nós não temos um aviso do nível de diesel. Então, às vezes, o nível de diesel pode acabar e a gente fica sem energia quando tem pane na rede elétrica. Isso acontece. Quem sabe um medidor do nível de diesel que avise o técnico responsável que o nível está baixo. Então, fica muito mais fácil de antever uma
o fim do diesel e assim você evitar que o observatório fique sem energia nesse caso, né? Então, poderia ser, por exemplo, né, como fazer um sensor de nível para colocar e avisar o operador ou o pessoal da guarita, da vigilância, que o nível está baixo, então, com antecedência, a gente pode comprar o diesel e reabastecer o reservatório. Bom, a parte de iluminotécnica, ou seja, análise da iluminação, nós temos uma iluminação lá. Eu não sei se ela está apropriada. Para alunos que gostam dessa área, é possível ter um medidor, fazer as medidas, fazer uma análise de uma área específica ou de tudo, isso vai depender muito da complexidade do trabalho, identificar as áreas de baixa iluminação, dessa forma até ajudar a gente a prevenir acidentes, né? Porque áreas de um acidente com os funcionários e visitantes do observatório. Então, é um trabalho também que pode ser feito, nada muito complexo, né? De iniciação científica. Guilherme, deixa eu aproveitar e interromper nessa, já aproveitar que você está tomando água. Essa questão da noite, às vezes tem uma observação que pode ser feita à noite, né? Então, os alunos ou pesquisadores estão operando a antena à noite, né? Exato. E o suficiente, olha, parece banal, né? É uma questão que às vezes pode ter um acidente porque não está bem iluminado quando a pessoa está trabalhando, fazendo observação à noite. Não, exatamente, até porque a pessoa tem que sair da redoma para se dirigir ao alojamento e de noite sem energia, só com lanterna do celular, né? Então é bem complicado isso. A gente colocou um reservatório extra, mas mesmo assim às vezes acaba no fim de semana, por exemplo, que não tem técnicos presentes no observatório, ele pode sim acabar só com a vigilância ou com o observador, ou com o pesquisador, né? Então seria um problema muito interessante de resolver. Bom, projetos em geral na área de elétrica. Fica a cargo do aluno propor. Olha, eu tenho uma ideia de fazer um projeto nessa área específica, que não foi comentado nessa apresentação. O observatório é um excelente campo de provas para os alunos do Mackenzie. Tem vigilância 24 horas, tem o pessoal para assessorar o desenvolvimento, né? Tem as oficinas, os laboratórios. Os técnicos são super bem preparados para colaborar, né? Tanto com mecânica quanto com elétrica. Na área de software tem professores, né? Nós temos a área do observatório para projetos de civil, né? Você quer fazer um trabalho com tijolo ecológico, você pode desenvolver no observatório. Como eu comentei, tem um prédio que nós queremos construir para uma exposição permanente relacionado com toda a história do observatório, dos pesquisadores, os equipamentos que foram utilizados. A pessoa que vai ao observatório, normalmente ela é leiga no assunto. É muito difícil explicar assuntos tão complexos num primeiro contato. A pessoa chega uma hora que você olha nos olhos dela, você vê que ele não está entendendo nada. Radiação eletromagnética para uma pessoa que estuda história é um assunto assim completamente fora do universo dela. Então a gente precisa de uma sala para fazer uma recepção dessas pessoas e dar uma introdução. O pessoal de civil, de arquitetura, pode colaborar com a gente, pode pensar num projeto nessa área, que tipo de iluminação, que tipo de material, aonde que vai ser feito esse prédio, o estudo topográfico do observatório para essa finalidade, o aproveitamento melhor de energia, aproveitamento melhor de água, o menor impacto ecológico, né? Assim,
inúmeras possibilidades de iniciação científica e de exploração de trabalhos de alunos relacionados a isso. Bom, no observatório nós não temos um sistema de monitoramento de CFTV e segurança. O trabalho é feito pelos vigias. Então, por exemplo, se inicia um incêndio na mata, demora um tempo para ele perceber, por exemplo. Incêndios naquela região, eles são constantes, né? É uma preocupação constante, principalmente na época que não tem chuva. Outra questão é que nós temos equipamentos muito caros, né? Apesar de serem exclusivos, ninguém vai conseguir utilizar um receptor de 22 GHz no mercado. Ele é feito exclusivamente para nossa antena. Então, assim, é muito difícil você conseguir, você precisa, então, ter um equipamento que assegure que o observatório está seguro. Então, o sistema de um dimensionamento, quantas câmeras, que tipo de câmeras, onde elas podem ser colocadas. Por exemplo, as observações noturnas, o vigia, ele pode observar a sala da redoma e ver se está tudo certo dentro da sala. Fala, olha, eu não estou vendo o pesquisador. Ele pode pegar, subir e verificar o que está acontecendo, né? Então, ele consegue fazer um monitoramento. E esse dimensionamento ele pode ser feito por um aluno, né? Inclusive, levantamento de valores, comparativo de modelos, e trazer um trabalho para a gente que a gente pode utilizar futuramente na prática, né? De maneira bem prática, bem objetiva. Bom, temos também a operação remota de equipamentos. O que seria? Por exemplo, eu posso operar um dos equipamentos, dos telescópios, remotamente. Por exemplo, o computador de campo elétrico, ele é feito localmente. Mas, por exemplo, o professor Jean-Pierre ele poderia acessar esse equipamento a partir do Mackenzie. Reiniciar o equipamento, verificar o estado, fazer aquisição de dados, baixar dados do computador, da antena principal, movimentar um telescópio. Então, assim, são possibilidades também, né? Pode ser feito talvez com Arduino ou outra solução. Não é uma tarefa muito simples, porque a gente está dentro de uma rede hoje do INPE. Como é que sai dessa rede para fazer essa comunicação com o Mackenzie, que tem uma outra rede? É um trabalho interessante de se pensar, muito útil, desafiador, né? Poderia ser feito. Nessa parte de receptores para radioastronomia também, tem acho que uma série de trabalhos que você pode encontrar no YouTube, com antenas de menor tamanho, equipamentos de TV a cabo, né, da Sky. O pessoal está fazendo alguns trabalhos nessa área. Quem tiver interesse de desenvolver alguma coisa do zero, pode começar por aí também. Refrigeração em sistema de vácuo. Nós temos alguns receptores que trabalham refrigerados, né? E sistemas de vácuo. Então, também, quem gosta dessa área pode entrar em contato com a gente para a gente pensar em como desenvolver um trabalho específico na área de refrigeração. Por exemplo, onde são instalados os receptores no foco da antena, você tem que manter uma temperatura constante, né? Ela não pode oscilar muito, porque você tem um receptor lá e isso mexe muito com ganho de amplificadores, né? Então, é um trabalho que pode ser feito, também nada muito complicado, também nada muito fácil. Desafiador e interessante nessa área. Bom, temos aí física, radioastronomia e aplicações geoespaciais. No CRAAN, você vai ter toda a equipe de professores, física solar, clima espacial,
que o trabalho se não me engano, hoje está com a professora Emília, de caracterização da dinâmica da ionosférica, no setor da América do Sul, Antártica, impactos no clima espacial, caracterização da dinâmica da ionosfera e mesosfera na Antártica. São trabalhos dela, que também faz parte do observatório, pode-se entrar em contato, entender melhor quais são essas frentes, pode não ser diretamente ligado à sua universidade, né? Ninguém aqui acho que está fazendo universidade ligada especificamente a clima espacial, mas de certa forma agrega e amplia os horizontes do aluno, né? Trabalho de campo elétrico com o professor Jean-Pierre e de quasares com o professor Botti. Bom, Guilherme, aqui algumas... Desculpa, Guilherme, se eu Oi. aproveitar e comentar até um parênteses no que você falou antes, já, né, que teve umas perguntas já também sobre a questão da área do curso, independente experimentar como que é a análise de dados, né, toda essa última parte, por exemplo, pode fazer. Alguém da produção quer tentar ver como que é a parte de eletrônica, por que não? Né? Claro que por tendência do curso que já está fazendo, já tem algumas preferências, mas não tem nenhuma limitação em torno disso, né? Bom, e é isso aí, era só para comentar isso aí, Guilherme. É muito pertinente, inclusive, depois do fim da apresentação, eu até cito outros cursos. Então, na hora que a gente chegar no fim, se for pertinente, eu mostro mais alguns slides falando justamente disso. Por exemplo, existe recursos hídricos no observatório. Qual que é a qualidade dessa água, né? Existem espécies que são exclusivas da região do observatório, que precisam ser protegidas. Então, pessoal de biologia, pessoal de química, como eu citei, pessoal de civil, como é que eu construo um prédio lá com o menor impacto possível no ambiente, né? Então, é aberto a diversas áreas. Voltando aqui, então, para a parte de engenharia da computação, ciência da computação, sistema da informação, armazenamento e compartilhamento de dados na nuvem. Como é que eu consigo dar acesso ao pessoal de fora para que tenha acesso aos dados do observatório? Tá? É preciso, talvez, pegar um servidor, conectar na nossa rede, criar uma pasta, criar uma topografia de rede aí para fazer isso, né? É um trabalho que eu penso que seria interessante para que, por exemplo, o professor não dependa que eu grave os dados, envie por e-mail ou que eu leve num pendrive, tá? Ou que ele não precise fazer isso na hora da observação, que ele tenha gravado na nuvem e do laboratório dele, do escritório dele, ele tem acesso a esses dados. Como eu comentei, a operação de remota de equipamentos, rede de computadores, então um setup de um computador para armazenamento de dados do ROPK. Bom, aqui também a gente está pensando em ter workshops, né, alunos trabalhando lá, fazendo iniciação científica, mestrado, uma rede interna. Nós já temos uma rede interna, mas uma rede separada, porque não quero que o aluno tenha acesso a toda a rede do observatório, né? Eu não quero que o visitante ele tem que ter acesso à internet lá, mas eu não quero que ele tenha acesso a todos os dados. Ele pode entrar e apagar sem querer ou mal intencionado. Então, como é que a gente faz uma rede separada, né, para que essas pessoas tenham acesso à internet, aos arquivos, mas não comprometa a integridade da rede do INPE e do Mackenzie? Programas didáticos em astronomia. Bom, eu citei a sala de exposição permanente. Você pode imaginar que é possível fazer softwares hoje, com o Unity, por exemplo, é um programa que eu conheço,
onde você consegue dar uma introdução ao assunto de radioastronomia. Por exemplo, você pode fazer uma simulação, onde você mostra o funcionamento da antena, né, como é que é feito o software. É lógico, nós vamos explicar tudo isso para você, e você vai fazer um simulador para que as pessoas entendam como é que essa onda eletromagnética chega no observatório, sai da estrela, né, até como é que ela é produzida dentro da estrela, o que a gente faz com esses dados. Isso é muito legal de fazer. Esses softwares eles já têm modelos tridimensionais de antenas, de telescópios. A diferença entre um telescópio óptico e um telescópio de radioastronomia. Então, você já consegue, se você quiser desenhar o seu telescópio, você desenha, mas você pode pegar na internet esses modelos. Existem modelos de estrelas, de galáxias, e você fazer toda a parte didática disso, né? Então, não sei se caberia a área de pedagogia também, fazer um trabalho nesse sentido, para que o visitante ele saia com uma experiência muito melhor do observatório. Porque você tem que pensar o seguinte: observatórios são pesquisadores focados na pesquisa dele, são técnicos focados na manutenção, instalação do observatório, tem eu que sou focado na administração, né? E ajudaria muito uma ferramenta dessa, dar suporte na parte de educação, né? Até fazer uma apresentação, não necessariamente em PowerPoint, mas uma apresentação do observatório para o pessoal de audiovisual do Mackenzie, de rádio e TV, por exemplo, desses cursos ligados à publicidade, marketing, fazer um material nesse sentido, né? Isso ajudaria bastante a gente com essa parte de visitantes. E programas didáticos também, na parte de cálculos. Poxa, que distância, quanto tempo a luz demora para vir de uma galáxia até aqui? Pode ter uma calculadora, né? Qual o tamanho do comprimento de onda para uma radiação de 20 GHz? Programas didáticos, né? Pode fazer um programa específico para isso. Conforme a gente vai citando esses assuntos, as pessoas fazem a utilização desse equipamento, desse programa, para se situar melhor. Bom, mecânica e mecatrônica. Essa engrenagem que vocês estão vendo à direita era de um senhor chamado Byers. Tem aí até o endereço dele embaixo. Ele faleceu recentemente. Essa engrenagem, ela é utilizada em telescópios para fazer o acompanhamento do astro. Então, você aponta o telescópio na direção do astro, voltado ao eixo celeste, e essa engrenagem ela vai girar junto com a Terra, a mesma velocidade que a Terra. Então, o astro, para o telescópio, fica parado. Bom, com uma engrenagem dessa, um projeto desse, feito em SolidWorks, eu acho que, nesse caso aqui, é um alumínio anodizado, e o eixo, esse eixo sem fim aí, é em aço. Mas seria possível a gente movimentar o telescópio que nós temos lá no observatório, um telescópio óptico, né? Fazendo uso, talvez, de um Arduino, de um motor servo, né, para movimentar, fazer toda essa parte de cálculo, qual que é a velocidade que tem que ter esse motor, quantos dentes tem que ter essa engrenagem, qual o diâmetro da engrenagem, né? Trabalho muito interessante. Eu creio que o aluno teria condições de fazer tanto o desenho dessas partes mecânicas, fazer simulações com SolidWorks, por exemplo, fazer a prototipagem, a usinagem desse material. Não dá para fazer essa usinagem, Guilherme. Eu sou de mecânica, não tem condição de fazer. Ótimo. Já é um trabalho de iniciação científica
chegaram na conclusão que determinada tarefa não é possível fazer, porque ele tem instrumentos que no Mackenzie não tem. A gente vai saber, e já é uma conclusão muito interessante para o aluno, já vai fazer a gente pensar numa outra solução para movimentar esse telescópio. Aqui é um vídeo, justamente, de um telescópio sendo movimentado pelo software estelar. Tá? Então, eu vou passar esse videozinho aqui para a gente ter noção. Eu vou tirar o som aqui, porque a música é horrível. Aí. Bom, pessoal, passei só um trechinho do vídeo aí, passando para vocês terem uma ideia de como a integração entre o software, que é aberto, tá? O Stellarium é aberto, e um telescópio, nesse caso, um telescópio óptico. Do lado dessa roda, você pode ver um encoder ali. Ele está utilizando um encoder, o software faz a leitura do encoder e mostra na tela a posição que o telescópio está apontando. Isso aqui, didaticamente, é muito interessante para a gente, até para fazer astrofotografia ou vídeo, né? Filmar o céu, fazer um canal no YouTube mostrando o céu noturno, até para dar cursos e workshops. Seria muito interessante para a gente desenvolver um trabalho nesse sentido, com essa tecnologia. Como é que eu... Bom, como eu comentei antes, a sala de exposição seria nessa área onde está essa casinha, até próximo da garagem que vocês estão vendo ali no fundo, avançando para a direita, até próximo onde está a antena que a gente chama de... como é que é o nome disso aí, Paulo? Você lembra? Desculpa, Guilherme, travou Você o meu lembra som. SPUA. O SPUA. Solar Patrol, é o 12 GB. Isso, 12 GB, né? Desenvolvido por um estudante de engenharia do Mackenzie. Isso, Então, foi meu colega de iniciação científica, que eu ajudava ele lá a montar os primórdios da operação. Bom, eu não sei se há interesse de reativar esse equipamento, então o prédio não poderia chegar muito perto dele, talvez por conta do trajeto, né? Mas eu penso que seria um bom lugar para fazer esse prédio, seria aí. Então, nessa região, fazer o levantamento topográfico, projeto arquitetônico, planta e projeto civil, e até cálculos estruturais, se caber para o aluno, né, fazer um estudo nesse sentido, levantamento de preço, material, essas coisas, né? Seria um trabalho interessante e muito útil para a gente. Aí também, como eu falei, né, seria muito interessante ter um prédio com materiais alternativos no observatório, até por conta de toda a área que nós estamos ali, é uma área de preservação, né? E até para os visitantes verem que a gente tem essa preocupação, tá? Além de nós exatamente termos hoje essa preocupação, mas que ela fique evidente.
Bom, com isso eu encerro a minha apresentação, deixo aberta perguntas, queria agradecer todo mundo por ter ficado comigo até agora, então se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode começar a responder. Obrigado, Guilherme, pela apresentação muito clara e bem didática, tá? Então, acho que você deixou claro que todos esses projetos, na verdade, envolvem todas as nossas engenharias, tá? E a respeito, gostaria de relembrar, quando em 2017 decidimos de reativar o radioobservatório e, ao mesmo tempo, fazer uma homenagem ao Pierre, mudando o nome do radioobservatório, isso foi feito na sala do então excelentíssimo reitor, professor Benedito. Junto estava lá o diretor do INPE, na época, o professor Ricardo Galvão, acho que a professora Adriana Valho também estava lá. E o objetivo dessa reativação era justamente isso, né? Providenciar laboratórios de excelência para a atuação de nossos alunos de engenharia, né? E que serviriam também, por exemplo, de teste e treinamento antes de levar esses alunos, por exemplo, será em observar em outros observatórios no Chile, na Argentina. O Mackenzie tem um acervo instrumental muito importante na Argentina. Então, o ROPK é o lugar ideal para formar esses novos engenheiros e pesquisadores e científicos, tá? Então, você deu uma geral de todos esses projetos, mencionou também, é importante, dessas atividades socioculturais. É interessante ver como chegaram, na verdade. Chegaram por causa da nossa briga e da alta necessidade de preservar essa área. Você mostrou essa chamada zona de silêncio. É bom lembrar, se vocês vão procurar na web, essa zona de silêncio, você verá que tem 2 observatórios no mundo apenas que têm essas regras rígidas de manter o lugar livre de interferências eletromagnéticas. E um deles é o radioobservatório Pierre Kaufmann. Tá? Só para dar uma ideia, tinha algumas perguntas lá no QA sobre qual distância a gente pode enxergar, mas isso depende criticamente da sensibilidade da sua antena. Tá? Por exemplo, para observações solares, necessitamos de uma sensibilidade equivalente à de detectar uma fonte de fluxo de energia de 10 watts, uma potência, fluxo de energia, de 10 watts na superfície do Sol. Então, imaginem, se você tem um ambiente poluído, isso já não é mais possível. Tá? Daí a importância de manter essa zona de silêncio. Jean-Pierre, posso só por favor, aproveitar um comentário? Acho que a gente foi respondendo as perguntas que foram aparecendo aqui, né? Mas acho que mais uma geral aqui, que é o pessoal perguntando, são 2 coisas. Assim, quem tem interesse na iniciação científica em qualquer uma dessas áreas, pode entrar em contato com o Guilherme, com o professor Jean-Pierre, comigo, qualquer professor do CRAN, e que aí direciona para quem for o mais específico da área. Tá? E não tem nenhuma limitação, né? Eu comentei antes, quanto ao curso, eu estou fazendo esse curso, então posso fazer essa iniciação? Pode, sempre pode. Tá? Como já aconteceu no passado,
né? E acontece ainda hoje, o professor GPR tem alunos de iniciação, eu tenho alunos de iniciação fazendo análise de dados, né, de astronomia, né, e colegas de vocês da produção, da elétrica, né, para dar um exemplo mais geral, temos alunos na pós-graduação da engenharia civil, que foram fazer a pós na parte de astronomia. Então, não se sintam restritos, a ideia é aproveitar a iniciação científica para aprender além do que o curso oferece, né? Então, você pode ficar bem à vontade com essa questão. Tá? Bom, isso aí. Complementando, Paulo, por exemplo, o Guilherme mostrou esses sensores de campo elétrico, tá? Rapidamente, é uma forma de se entender o papel desse circuito global que existe, tá? Entre da Terra e a nossa baixa ionosfera. Tá? É uma forma de entender porque esse circuito poderia ser a ligação entre os distúrbios que vêm lá de fora do clima espacial, do próprio Sol, e como afeta na nossa superfície da Terra. Tá? Mas, por exemplo, esses sensores não é um big deal de desenvolver eles. Tá? Isso é extremamente fácil de fazer. Tá? Outro exemplo que mencionou... Tem a questão também, né, que a experiência que lidar com o instrumento, né, aí o Guilherme pode comentar até como que é essa experiência do engenheiro trabalhar junto a pesquisadores, né, porque você pensa, a maioria aqui deve pensar, o engenheiro da química tem que ir para a indústria, tem que ir para o mercado, e tem toda uma indústria associada que dá o suporte tecnológico para a pesquisa. A gente tem o observatório aqui em Atibaia, tem o observatório na Argentina, tem outros observatórios pelo mundo inteiro, né? Esse apoio técnico de entender um pouco da ciência que é feita, aí você entende o que precisa, qual a limitação ou qual o requisito que você precisa para aquele instrumento funcionar, para aquela pesquisa ser feita, né? E aí gira, porque aí você entende, por exemplo, a questão da estudo da ionosfera, que aí você entende o problema de cintilação de GPS, que tem uma aplicação no mercado, que então você... E a roda vai girando, uma situação alimenta a outra. Exatamente. Queria só fazer um comentário. A expectativa é que o aluno chegue para a iniciação científica sem conhecimento. Ele vai adquirir conhecimento. Então, assim, nossa, eu não sei nada de programação. Perfeito. Você vai aprender com a gente. Olha, eu não sei nada de tijolo ecológico. Legal, você vai aprender na prática. Então, não manjo muito de circuito elétrico, não sei desenhar no SolidWorks. A iniciação é para isso, é para você ter o primeiro contato com isso. Entendeu? A iniciação científica, inclusive no meu caso específico, uma experiência particular, ela serviu inclusive para entrar no Mackenzie como engenheiro. Porque os professores Jean-Pierre e Gig que me entrevistaram viram valor no meu interesse na iniciação científica. Por quê? Porque ele depende da proatividade do aluno. Ou seja, o aluno ele pode optar durante o curso não fazer iniciação científica. O mercado de trabalho, muitos não pedem, mas certamente eu já fui fazer algumas entrevistas que falaram, você fez iniciação? Aqui a gente valoriza bastante, isso foi um caso na National Instruments, que eles valorizaram justamente por quê? Porque eles sabem que normalmente as pessoas não têm iniciativa própria de procurar um problema para resolver, né? Porque você tem que correr atrás, né? Então, assim, é uma experiência muito boa e a expectativa é que a gente, inclusive, vai aprender junto, porque, como eu citei vários assuntos,
se a gente soubesse resolver hoje, já tinha resolvido, né? Se eu tivesse tempo para resolver, então o aluno ele vai vir justamente para dar ideias, né? É sangue novo, isso é bem Para ir atrás, interessante. é. Para ajudar a gente a resolver problemas. E comentando em cima, né? Eu comentar em cima do que você falou dessa questão, são dois lados da moeda e da iniciação científica, às vezes numa área que parece que qual o interesse que o mercado, a indústria podem ter nisso, né? A professora Adriana gosta de contar a história foi aluna dela, foi minha contemporânea também na engenharia, era de engenharia de materiais, e ela fez iniciação na parte de física solar. Aí fez iniciação, se formou e tal. Aliás, foi antes, foi antes de se formar, foi procurar estágio, conseguiu estágio, que era numa área de vendas, se eu não me engano. Só que na hora que foi conhecer, né, o pessoal lá, chegou, mas você fez iniciação científica? Não, você não é dessa área não, você vai para pesquisa e desenvolvimento. Não tinha nada a ver com a área, né? Com o pesquisa e desenvolvimento na empresa que ela foi, não tinha nada a ver, era automobilística, mas por ter a experiência, né, dessa busca por uma solução que não existe, já mudou o ramo da carreira dela completamente. E que aí eu posso também compartilhar o meu caso, que eu acho que eu vi alguns nomes familiares aqui, muitos já passaram pelas minhas turmas. Eu comento, eu sou formado engenheiro elétrico no Mackenzie. Por causa da iniciação científica que eu fiz no CRAN, isso virou toda a minha carreira, eu fui fazer pesquisa em física solar. Uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? Mas ir lá para o observatório, fui operar com antena pequena, com antena grande, tá? Foi base do meu TCC, né? Isso deu uma guinada completamente, né, no que eu tinha eu imaginava que ia ser minha carreira, né, o professor Jean-Pierre vai lembrar disso, o professor Gig, né, que me acolheram há muitos anos atrás, não vou dizer quantos, muitos, e faz diferença. Então fica aí a sugestão, acho que o Guilherme conseguiu vender bem o peixe. Sim, apenas comentando, exemplos assim, temos muitos, né? Inclusive, convido todos os nossos alunos aí a assistir à última plenária do dia, que justamente será dada pela Alessandra. E a Alessandra começou justamente no ROPK. Inclusive, a gente pernoitava lá, às vezes, porque, na época, todos os registros não eram digitais, eram no papel. E a gente fotografava, fazia fotografias dos recordes em papel, né, para ter dados binários e poder trabalhar com eles. Tá? Então, a Alessandra é minha contemporânea alunos, também, de iniciação. O Paulo. Convido todos os nossos alunos a visitar a gente lá no CRAN. Deixei o endereço lá no prédio T, ou prédio 45, chamado também de Modesto Carvalhosa, lá no 7º andar. Você sobe 6 pelo elevador e 1 pelas escadas, e a gente irá receber vocês e dar mais detalhes nesses projetos que o engenheiro Guilherme mostrou para vocês. Tá? Eu queria só tirar uma dúvida. Vocês sabem me dizer se tem alunos não da engenharia acompanhando a apresentação? Guilherme, tá. Guilherme, deixa eu até te pedir, pode encerrar o seu compartilhamento para vocês três aparecerem na dinâmica da tela. Ok. Porque aí vai aparecer os dois moderadores e você. Ok. Obrigado. De nada, eu agradeço. Falta de experiência aqui. Sem problemas. Para vocês encerrarem e ficar bem bacana o vídeo final de vocês três na tela. E o Delmar, ajuda a responder o que o Guilherme perguntou. Acho que o link. Tem assim, Guilherme, é aberto ao público, né? É aberto ao público. Nosso evento é todo externo. Só os alunos do Mackenzie, do Mackenzie que preenchem os registros de presença, mas o evento é aberto ao público. Tá. Bom, eu não sei, então, se, apesar de estar aberto ao público, vocês não estão vendo mais a minha tela, né? Estamos. Não,
Tá indo assim. Estamos. Tá indo Clica na setinha verde de interromper o compartilhamento. Resume share? Isso. Não, stop share. Stop Stop share. share. Ok. Isso. Isso. Ah, então tá bom. Obrigado. Bom, eu tinha colocado alguns outros tópicos aqui de biologia e área socioambiental, só para complementar, para ver que não se restringe a isso, né? Estudo de fauna e flora local, né? Identificação de espécies, impacto das atividades do entorno dessas espécies, manejo de recursos hídricos, preservação da reserva ambiental, permacultura, agricultura de subsistência, desenvolvimento de projetos sociais, como arrecadação de roupas, alimentos, cursos e workshops, reciclagem de materiais, energia solar, planejamento de marketing do observatório, com desenvolvimento de conteúdo e materiais de divulgação, como newsletter, folders e mídias sociais, planejamento de atividades em parceria com prefeitura e instituições locais. Ainda temos outros tópicos que poderiam ser abordados, seria relativos às propriedades em desacordo com a legislação local, projeto de divulgação das atividades do observatório, projetos educacionais, projetos socioambientais e de empreendedorismo, preservação da história do observatório, organização dos documentos para exposição permanente, projetos relacionados a turismo e visitação de escolas e universidades, tá? Então, assim, daria para estender essas iniciações científicas para essas outras áreas aí. Muito bem. Que hora que é agora? 9h33. Professor Delmasso, se quer dar... Não, professor Jean-Pierre, tudo certinho, tá perfeito. Agradeço muito ao Guilherme por trazer essa palestra, muitos comentários positivos aí no Q&A, né, o pessoal elogiando, tanto no chat também. Agradeço muito aos alunos que tanto estão trazendo feedback das palestras, quanto também da organização. É muito importante para a gente, a Stefânio, o Luiz, todo o pessoal que está aí acompanhando, que trouxe comentários positivos. Eu agradeço muito, professor Jean-Pierre, professor Paulo e ao Guilherme. Fiquem à vontade para se despedir, que eu encerro a gravação na sequência. Deixa eu comentar uma coisa antes do encerramento oficial. Queria só deixar aí para todos os alunos interessados em iniciação científica, os e-mails dos nós três ficaram no chat, tá? O do Guilherme ficou na... Delmar, se você precisar, faz o contato com a gente, quem tiver qualquer interesse. Eu até recebi agora, né, apareceram umas perguntas finais aqui, quem está terminando o curso, né, já vai para se formar e quer fazer algum trabalho com a gente, tem pós-graduação, né? Então, não limita só na questão da iniciação científica, tá? São projetos que podem continuar e ser até mais desafiadores, vamos dizer assim, na pós-graduação. É isso aí. Eu acabei de receber um e-mail de uma aluna com uma ideia de iniciação, um e-mail já, muito feliz. Que legal. Que legal. Responder. Geralmente, atividade de iniciação científica, a gente começa a partir da segunda etapa, no segundo semestre. Sem limitação até a questão do curso, né? Também o Guilherme comentou, né? Faz parceria o que for necessário com as outras unidades acadêmicas. Tem historicamente o pessoal da FCI, né? Da computação, sempre tem alguém que está com um projeto ou análise de dados ou alguma coisa mais de infraestrutura. Então, não tem limitação, porque se vocês tiverem alguma ideia, putz, será que dá para implementar? A gente tenta, ou adapta, ou acha parceiro para tocar para frente, e é isso aí. Tá bom, então, mais uma vez, muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, professor Paulo.
para me acompanhar nessa moderação e convido todos os nossos alunos a nos visitar lá no CRAN e começar a atividade de iniciação científica, tá bom? Obrigado mais uma vez. Queria me despedir, agradecer a presença dos alunos, muito obrigado. Agradecer ao professor Jean-Pierre, ao professor Paulo, à Escola de Engenharia Mackenzie, e ao Mackenzie pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho no observatório. Eu fiquei muito feliz. Espero que vocês tenham se motivado a fazer iniciação científica, que nos procurem e que eu possa colaborar com vocês, que é a minha intenção pessoal, né? Como pessoa, seria colaborar com os alunos da mesma forma que colaboraram comigo no passado. Eu agradeço muito a todos, muito obrigado.